Gente, nessa noite nós estamos recebendo a Nina Soeiro, é uma grande amiga que eu conheci através da experiência do lar. Vocês não têm noção de tanta amizade que eu tenho feito, gente, através da experiência do lar. Hoje nós estávamos lá, a Nina também ministrou lá na Poliana, hoje o dia todo, né? Cheguei aqui agora, e várias meninas que eu conheci no Experiência do Lar Online, estavam lá fazendo presencial, muito bom, e as novas conexões que a gente tem feito, né? E Nina é personal organizer, ela é arquiteta também, então ela sabe não só organizar e ajudar você a organizar a sua casa, mas ela pensa muito os ambientes, né? Ela pensa estrategicamente por causa da questão da arquitetura, que ela já tinha esse feeling, né? Anteriormente, e estudando, isso aflorou ainda mais. Então, Nina, seja bem-vinda, Deus te abençoe e pode ficar à vontade, a sala é sua. Obrigada. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Bom, hoje a gente estava lá mais cedo, né, Giselda? Eu amo falar sobre organização, gente, amo mesmo. Desde que a primeira experiência do lar, já são alguns anos, né? Já tem uns 2 anos, não tem, Giselda? Que estamos aí, lá na Poliana, seu microfone está fechado. A gente começou em outubro de 2020, então tem 1 ano e meio. Isso aí. Bom, gente, olha só, o tempo que eu tenho aqui é um tempo, né, reduzido para o tanto de coisa que eu gostaria de falar, né? Eu gosto de falar demais de organização. Então, o que eu sempre tento passar? Tento passar os princípios, né, Giselda? Assim, as coisas, vamos dizer assim, os pilares, a base da organização, porque se vocês entenderem isso, vocês conseguem aplicar em qualquer ambiente da casa. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, ok? No livro Experiência do Lar, a Dev coloca, né, a organização é um princípio de paz. Né? Ela começa falando que onde há caos, não há paz. Né? Onde não há ordem, há caos. E onde há caos, não há paz. Então, quando a gente pensa na organização, ela é um princípio de paz, ela é uma ferramenta, né, dentro da nossa casa, não só da nossa casa, mas da nossa rotina, né, diária, pessoal também, né, Giselda, de paz. E uma coisa que eu tenho aprendido, que eu acho muito interessante, que ao longo dos anos foi fazendo mais sentido para mim, tem 11 anos que eu trabalho nessa área de organização, né, que a gente chama de personal organizer, organizadora profissional, cada um chama de um jeito. Eu aprendi que o nosso cérebro ele tem a função de economizar energia. E olha só que interessante. Ao mesmo tempo, toda tomada de decisão, toda coisa que a gente precisa decidir, gasta muita energia. O que isso tem a ver com organização? Vamos lá. Você precisa de tomar uma decisão e seu cérebro quer economizar energia. Ou seja, ele não quer tomar decisão. Nosso cérebro não trabalha a nosso favor nesse sentido. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado para isso? Gente, tudo que a gente puder eliminar de decisões no dia a dia, a gente consegue economizar energia. E é literal mesmo, assim, energia, economizar no sentido assim, até de você se sentir menos cansada, né, Giselda? Mentalmente, fisicamente, porque a tomada de decisão, ela gasta energia mesmo, literalmente, né, do seu corpo. Como que a gente faz isso? Meus filhos chegaram. Mas tá tudo bem, viu? Tá com o marido. Mas se vocês ouvirem um choro aí, não preocupem, não. Como que a gente faz isso? Tudo que a gente puder colocar no piloto automático. Vou dar um exemplo meu pessoal, que eu sempre dou.
há um tempo atrás, eu percebi que eu estava gastando muita energia pensando no meu cabelo. O dia de lavar o cabelo. Eu não lavo o cabelo à noite porque eu não durmo com o cabelo molhado. O cabelo hoje, né? Não, e agora já está tarde, não vai dar, vai ter que ser para amanhã. Nossa, mas amanhã eu tenho isso de manhã, então vou ter que acordar mais cedo, porque, enfim. Gente, parece bobagem, mas todo dia você ficar pensando, será que eu lavo hoje? Será que eu lavo amanhã? Chegar no final do dia e pensar, não, eu devia ter lavado, ou, nossa, eu devia ter deixado para lavar amanhã, porque amanhã eu tenho isso, né? E aí eu falei, gente, não tá bom isso não, vou pensar uma forma de colocar isso no piloto automático. Peguei minha agenda semanal, né, assim, minha rotina semanal das coisas que se repetem, um dia que eu faço pilates, por exemplo. Então, tem 2 dias que eu faço pilates, tem dia que eu faço alguma outra coisa, tem as programações com as crianças, né, os compromissos deles. Peguei e falei, bom, os melhores dias para eu lavar o meu cabelo são tal. Que no meu caso, quarta, sexta, domingo. Lavo o cabelo. Aí eu estava até falando, hoje é terça-feira, hoje eu lavei meu cabelo. Gente, não era dia de eu lavar meu cabelo, não tem problema, né? Hoje saiu da rotina, eu tive um evento, né? A rotina é minha, eu quebro ela quando eu quiser. Só que isso, de ter os dias estabelecidos, tira a minha preocupação de ter que todo dia ficar decidindo. Como que a gente aplica isso na casa? Em muitas coisas. Quer ver uma básica? Cardápio. Ter um cardápio. Quem aí que pensa todo dia o que eu vou fazer para o almoço? E aí vai chegando, né? Vai chegando a hora do almoço e fala, nossa, o que eu vou fazer hoje? Não estou sem criatividade, né? Preguiça pensar nisso de novo. Aí na hora que você pensa, você fala assim, não, tinha que ter descongelado aquela carne. Podia ter tirado ontem à noite, podia ter tirado hoje mais cedo, né? É isso. Sabe o que é isso? A gente está gastando energia desnecessária, tá? A gente vai precisar de tomar decisões na vida, né, Giselda? A gente vai precisar dessa energia. Então, vamos economizar energia para quando a gente realmente precisa. Em tudo que a gente não precisa, vamos colocar no piloto, né? Assim, que não é necessário você todo dia tomar decisão, vamos colocar no piloto automático. Parece bobagem, mas não é. Eu vou aqui em casa dar um exemplo aqui para vocês. Uma coisa que eu tenho aqui o meu cardápio semanal, que eu fiz com post-it. Eu peguei uma folha, eu recebi ganhei uma vez de uma nutricionista nos dias e os dias da semana e as refeições. Eu escrevo no post-it e colo lá. E vou fazendo esse quadro. Posso até pegar aqui no final para vocês verem. E aí, por exemplo, eu tenho lá lanche das crianças na escola. Todo dia tem que levar lanche. Gente, todo dia eu preciso desse lanche das crianças na escola. Preciso. Então, todo dia uma agonia, só Deus na minha vida. Então, sabe o que eu fiz? Eu defini o dia, cada dia da semana é o mesmo, e toda semana repete. Então, cada dia tá é uma ótimo, fruta. Mas eu preciso desses 5, pelo menos. Vou te passar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Segunda-feira é o dia que eu compro as frutas, que eu faço as compras de frutas e carnes de manhã, segunda de manhã. Então, eu preciso que a fruta de segunda-feira seja uma fruta que já vem
madura. Não pode ser banana, por exemplo, porque banana nem sempre chega madura. Então, eu preciso que a banana é para o final da semana, lá para quinta-feira, entende? Porque quinta-feira, com certeza, a banana está madura, que eu peguei na segunda-feira. Então, segunda-feira é maçã. Pronto, toda segunda-feira é maçã. Aí, segunda é maçã com pipoca, gente, porque eu faço pipoca na panela, aí o milho de pipoca está sempre aqui, pronto. Maçã com pipoca. Aí, na terça-feira, não sei de cor, eu tenho que olhar ali. E aí eu vou assim, por exemplo, terça-feira, os sucos geralmente a gente faz aqui, passa no liquidificador, ou é laranja, ou é com geralmente assim, uma limonada, uma laranja, tem dia que é um suco de uva. O suco de uva é suco de uva que eu compro pronto, integral. Pronto, é terça-feira, é o dia que minha funcionária não está aqui, que eu tenho que fazer as coisas mais rápido, aí é o mais rápido, é o que... Antes ela não via na quinta, aí era o dia mais fácil, era o lanche mais fácil de todos, porque era banana com suco de uva, que era tudo mais fácil, não tem que picar, não tem que fazer o suco. Entende? É só deixar no piloto automático, você não precisa toda semana resolver. Resolvido, pronto. Aí chegou um dia, tá lá, eu coloco no post-it, porque chegou um dia, só tem uma o quê? Não, é que a Iris, perguntei qual que é a idade da filha dela, ela falou que a Ana tem 8 anos. Ah, tá. Se ela só tem uma. Entendi. É bem interessante isso que você está falando. Por enquanto, só tem uma. É bem interessante isso que você está falando, Nina, porque às vezes eu vejo hoje, até por mim mesmo, que antes a gente não pensava assim, esses detalhes, né? Ó, tal dia eu tenho ajudante, tal dia eu não tenho. Então, precisa ser uma coisa que não vai me gastar muito tempo. Essa questão da fruta, né? Às vezes a gente quer fazer uma salada de fruta ou fazer alguma coisa no final de semana. Aí eu falo, ó, o mamão, a banana, tem que comprar 3 dias antes, 2 a 3 dias, porque você nunca acha ele maduro do jeito que precisa, né? E parece tão óbvio, mas hoje eu percebo que o óbvio precisa ser falado para ajudar as mulheres. Precisa ser falado. Para isso, muito obrigada. Gente, e assim, são detalhes que a economia... Mas que você, na hora que você começa, a gente fica viciado nisso, né, Gisela? Nossa, então tal coisa assim eu também posso já pensar e já deixar pensado. E aí são coisas, por exemplo, da rotina doméstica, são muitas, né? A Aline vai falar sobre limpeza? Vai, então vou deixar para a Aline a parte de limpeza, mas as rotinas seria isso aí, né? Você definir também um dia para cada coisa. Não ter que ficar todo dia decidindo. Se tiver qualquer dica aí, veio aí na mente, pode falar, não tem problema não. Reforça. Mas tem mais a ver com isso mesmo, e o restante eu vou deixar com ela, mas é isso, é definir. Ter o dia certo de trocar a roupa de cama, o dia certo de lavar, de passar roupa, ao invés de todo dia ter que ficar pensando, será que eu faço isso hoje? Será que eu faço isso amanhã? Será que eu... Entende? É ter as Uma coisas... dica de lavar roupa aqui em casa funciona assim. A minha filha estuda de manhã. Quando ela chega, quando ela chega meio-dia da escola, eu já bato a roupa porque eu tiro o uniforme dela. Aí já lavo. Já aí, chegou, já vai. Já lavo tudo na sexta. Que aí no sábado, no domingo, eu passo a roupa. Aí, viu? Já tá no piloto automático, né? Isso é ótimo, isso economiza. Então, bom, e aí tem uns quatro princípios que aí é para a organização propriamente dita de qualquer armário, que eles têm uma hierarquia. E o primeiro tem tudo a ver com essa questão de economia de energia, porque o primeiro é o princípio do endereço. Eu vou falar os 4 e vou depois passar um por um com vocês, ok? O primeiro e mais importante é o princípio do endereço. O segundo é o princípio da visualização. O terceiro é o princípio da praticidade. E o quarto e último é o princípio da estética, ou da beleza. Ok?
Então, endereço, visualização, praticidade e estética. Então, o primeiro princípio, que é o do endereço, ele tem tudo a ver com essa questão de economia de energia. Por quê? O princípio do endereço é o seguinte: tudo que não tem um lugar certo, não tem um endereço na casa, ou não é guardado, ou, quando é guardado, é difícil de ser encontrado. Sabe essas coisas assim, que você chegou na sua casa e fala, onde é que eu vou guardar isso? Aí você coloca num lugar, depois você coloca no outro, e na hora que você precisa, você pensa, onde é que eu guardei aquilo mesmo? Então, a gente precisa de ter o lugar certo. Esse é o principal. Por que ele tem a ver com a questão da energia? Porque ele implica em tomada de decisão. Você precisa de decidir um endereço para cada coisa. E para decidir, eu vou dar dicas aqui para vocês de como que a gente trabalha, né? Assim, como profissional, como que a gente faz isso na casa de um cliente, como que a gente define os endereços das coisas. Tem algumas coisas que a gente leva em consideração. A primeira delas, ou uma delas, né, porque são várias, é a questão da frequência de uso. Então, eu vou definir o endereço das minhas coisas pela frequência de uso. Então, existem coisas que você usa muito diariamente, o tempo inteiro, tem coisas que você tem um uso médio, tem umas que tem uso esporádico, né? E tem coisas que você usa quase nunca, que é um uso muito específico. Então, o que a gente tem que observar? O que você usa muito tem que estar fácil, né? Parece óbvio, não parece? Mas na hora que a gente chega na casa das pessoas para organizar, é muito comum a gente encontrar coisas que são pouquíssimo usadas na área nobre dos armários. O que eu chamo de área nobre? A área que, assim, você esticou a mão para cima e para baixo, você consegue alcançar. Você não precisa nem de subir em nenhuma escada, né? E nem de abaixar, ou seja, a área mais confortável, ergonomicamente falando. Então, tudo que está nessa área é a área nobre. O que tem que estar na área nobre? As coisas de grande frequência. Se tem coisa que você usa muito e não está nessa área nobre, está errado. E se tem coisa que usa pouquíssimo e está ali, pode ser que ela esteja roubando espaço de alguma coisa que deveria estar ali. E, gente, é muito comum, muito fácil a gente não perceber isso. A gente coloca as coisas no lugar e depois não pensa mais sobre a razão delas estarem ali. A gente só toca a vida, né? Não pensa, não raciocina muito isso. Isso é normal, isso qualquer pessoa faz isso. Então, tem se vocês quiserem entrar depois, lá no meu Instagram, acho que nos dois tem. Tanto o meu, que é da empresa que eu tenho com a minha irmã, que chama LEAPI Projetos, LEAPI Projetos, quanto no meu, que é Nina Soeiro, _, Personal Organizer. Eu tenho um destaque lá, que tem escrito o método post-it. Eu vou explicar para vocês agora, mas depois, se vocês tiverem dúvida, podem ir lá conferir. Que é o seguinte, vocês podem pegar 4 cores de post-it, que eu vou pegar aqui para dar exemplo. Aqui, vou pegar aqui, 4 cores de post-it. Nossa, tá meio... Aqui tem 5, vou tirar uma aqui, 4 cores de post-it. Ok? Vamos imaginar o seguinte. A primeira cor, eu vou pegar e vou colar literalmente nas coisas. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colar isso aqui, Ok? Vou colar nas coisas. Como que eu vou colar isso? Eu vou definir. O rosa, por exemplo, para tudo que eu uso muito. Aquelas coisas que realmente precisam de estar à mão. O verde,
para uso médio. O laranja aqui, para aquelas coisas pouco usadas, esporádicas. E o azul, para aquelas coisas que são pouco usadas, mas que eu gostaria de usar mais. Ok? Então, você vai sair colando. Abre aí, pode ser, gente, pode ser qualquer armário. Pode ser do closet, pode ser da cozinha, da despensa, e tudo vai colando mais ou menos. E aí, depois que você colar, você vai analisar as cores. Por quê? Muito uso tem que estar fácil. Esse aqui, ó, o laranja, que é pouco uso, se ele estiver no lugar da área nobre do armário, está errado. Provavelmente ele está roubando espaço de onde deveriam estar essas duas cores aqui. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? E aí depois, a azul, fazer para a área nobre. Porque às vezes você não está usando porque está difícil. Você deixou num lugar alto ou muito baixo, então você não está pegando, não está usando porque não está na área nobre. Então você vai tentar trazer o azul para essa área nobre para poder ficar, para ter mais chance de você usar. Ok? Fez sentido para vocês? Então, olha só. Então, a gente considera, escolhe o endereço por frequência de uso, por categoria. Então, categoria, por exemplo, você vai colocar pratos junto com pratos, né? Copos junto com copos, panelas junto com panelas, são categorias. Então, roupas de frio, né? Blusa manga longa com manga longa, manga curta com manga curta, roupas que você usa na academia para fazer algum esporte, juntas. E assim a gente vai categorizando. Quer ver uma coisa comum? Você chega, às vezes as pessoas não têm espaço no quarto delas, e aí elas começam a ocupar outros armários da casa. Alguém já fez isso? Então, aqui, por exemplo, aqui em casa, eu tinha, antes de ter meu primeiro filho, meu armário era o armário do meu marido era no quarto, que hoje é das crianças. O que acontece? Tem gente que começa a não cabe as coisas no próprio quarto e começa a ocupar. Põe um pouquinho no quarto de um filho, um pouquinho no quarto do outro, um pouquinho não sei aonde. Ok. Mas aí a gente tem que fazer isso com critério, sabe? Se você não tem um espaço suficiente ali todo no seu quarto, né, no seu closet ou o que for, se você vai colocar suas coisas em outros ambientes da casa, tenha um critério. E critério não é uso pouco, uso muito, não. Tá? Porque se você usa pouco e coloca no outro ambiente, aí que você não vai usar nunca, e aí talvez seja melhor até você desfazer, que aí já libera espaço mesmo. O que é critério? Critério é, por exemplo, vestidos de festa. Todos os vestidos de festa vão ficar juntos no quarto do meu filho, por exemplo. Todos os meus casacos vão ficar lá. Por que eu não posso ficar misturando? Porque se eu coloco uma parte da mesma categoria num lugar e em outro, o lugar que está mais fácil, eu vou usar o que está ali e o que está no outro eu vou deixar de usar. E organização, gente, gravem isso. Anotem, quem puder. Um dos principais objetivos da organização é permitir que você usufrua de tudo o que você tem. Vou repetir. Um dos principais objetivos da organização é permitir que você usufrua de tudo que você tem. Não faz sentido ter e não usar. E aí não é uma questão de quantidade, ok? Você pode ter muito e usar tudo. Você pode ter pouco e escolher um pouquinho dentro do pouco que você tem e não usar o resto. O que não faz sentido é ter e não usar, tá? Então, a organização é uma ferramenta. É uma ferramenta de paz, né? Igual a gente estava falando, para
para acabar com o caos. E é uma ferramenta para permitir que vocês usufruam de tudo que vocês têm. Porque não faz sentido ter e não usar. Ok? Então, o que a gente falou lá? Dentro do princípio do endereço, a gente escolhe o endereço pela frequência de uso, pela categoria, e uma outra coisa é pela proximidade de onde é usado. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Que eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo aqui. Se alguém quiser perguntar, pode escrever aí, por favor. Então, gente, tudo que a gente for usar, por exemplo, eu estou na cozinha. Pode perguntar. Então, acho que não, essa menina que está entrando agora. Ah, tá. Então, se eu estou na cozinha, tenho o fogão, né? O que eu vou guardar perto do fogão? Ixi. Gente. Ixi. Giselda, só um minuto. Ah, tá. Caiu aqui só a minha bateria. Eu vou ter que pegar um carregador. Tá. Desculpa, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Pode colocar aí no chat, que aí ela vai... Eu tenho uma pergunta, que hoje é a minha primeira aula, e aí eu queria saber se é de 6h30 até que horas mesmo? 9. Daí depois dela, qual é o outro assunto? Experiência da mesa, comigo. Gente, desculpa. Tranquilo, Nina. Assustei aqui com a bateria. Então, amanhã, bora colocar as coisas no armário, reformular, né? Não é? Para poder usar, para a mesa, para o que for. Se você tem que usar. Não tem sentido você ter uma coisa e não usar, né? Quanto antes você começar a colocar, mais você aprende. Mais rápido transforma. Então, vamos lá. Então, a terceira coisa que a gente leva em consideração é a proximidade. Então, se eu estou na cozinha, o que eu vou usar no fogão, eu coloco perto do fogão. Se eu vou... Vamos supor que eu tenho 2 portas de armário no meu quarto, no closet. Sei lá, vamos supor que elas são de correr. Tente colocar tudo da academia em uma porta só, para você não ter que pega um short numa porta, abre, arreda para lá, pega a blusa no outro. Entende? Vai usar tudo aquilo junto? A meia, a meia, o short, né, a calça e a blusa da academia. Tudo numa porta só, num lado só, para você não ter que ficar trançando. Entende? Então, a gente vai setorizando assim, colocando próximo aonde vai ser usado. Então, vamos pular para o próximo princípio. Princípio da visualização. Gente, o princípio da visualização é o seguinte: tudo que não é visto, você esquece que tem e deixa de usar. Ok? O que você não vê, você esquece que existe, que tem e deixa de usar. E nosso objetivo é usar, né? Então, a gente tem que deixar tudo visível. Vamos lá. Como que a gente coloca as coisas visíveis? Vou dar exemplos em alguns lugares da casa, tá? Como close. Posso colocar... Oi? Não. Posso colocar um cabide, o mesmo cabide, vou colocar 2 peças de roupa. Gente, coloca um blazer em cima de uma blusa. Você não vai enxergar nunca a blusa. Ou uma calça, né? Junto com uma blusa, com uma qualquer... Você não vai ver. E aí o fato é que você vai esquecer e não vai usar.
Então, Comeu os morangos, né? uma peça por cabide. Se você está na gaveta, como que a gente guarda as coisas na gaveta? O que é usual? Empilhar. Como que a gente faz para enxergar tudo na gaveta? No caso de roupas, ao invés de empilhar, a gente vai guardar um ao lado do outro. Por quê? Você vai abrir e vai enxergar tudo de uma vez. Se está empilhado, na hora que você abre, você só enxerga que está por cima, certo? Uma vez eu organizei a casa de uma cliente e ela guardava calças jeans na gaveta. Parece um A gente ressetorizou e acabou, no final, colocando umas calças jeans na prateleira e outras coisas. Alguém está com o microfone aberto. Ai, deixa eu ver. Já fechei, Nina. Pode continuar. Tá, Joia. Então, a gente acabou ressetorizando e colocamos as calças jeans na prateleira e na gaveta a gente colocou outras coisas. Mas depois que a gente colocou na prateleira, empilhamos na prateleira, ela falou, Nina, eu cheguei à conclusão de que eu só usava as calças de cima, que estavam por cima, porque eu abria, pegava as de cima, aí quando lavava e voltava para a gaveta, voltava para cima também. Então, virava um ciclo ali. E as outras lá de baixo ficavam esquecidas. Então, essa é uma forma na gaveta, com roupas, de guardar as coisas. Guardar dobrado no outro sentido. Ao invés de empilhar. Se eu estiver na despensa, por exemplo, a ideia é que eu tenha potes transparentes, né? Abrir um arroz, um feijão, uma farinha, qualquer coisa que eu vá abrir, colocar num pote transparente para eu enxergar aquilo. Uma coisa que a gente costuma muito fazer em casa de cliente é eliminar saquinhos. Sabe, saquinhos abriu e passa um arame, a gente elimina isso. A gente abriu pote. Abriu o pote. Por quê? É muito comum. Abriu, coloca no saquinho. Aí tem um pote cheio de saquinho. Ou então tem um monte de lugar que fica cheio de aqueles saquinhos. Aí o que acontece? Alguém vai procurar, precisa de farinha. Chegou lá, olhou aquilo ali mais ou menos, não viu. O que faz? Abre outra farinha. Abre outro feijão. A gente cansa de ver isso quando a gente vai organizar em casa de cliente. Às vezes, o mesmo produto. Aí, tapioca. Aí tem 3 tapiocas abertas. Por quê? Porque não existe um padrão, não está fácil de ver e não existe um padrão. Então, olha, a gente cria um padrão. Está aberto, está no pote. Você só procura, só abre alguma coisa nova se na sua visão ali nos potes transparentes não tem nada aberto. E a gente cria também um endereço para ajudar nisso aí. Por exemplo, na despensa, você tem o lugar de onde fica o que está aberto e o que não está aberto, que é o estoque, ele tem que ficar mais difícil de pegar. Já aconteceu na casa de você já abrir mais de um produto de limpeza igual? Porque tá ali, tá fácil, né? Então, às vezes, é mais fácil abrir um novo do que procurar o que está aberto. Não? Você pegou um álcool, levou lá para dentro. A pessoa vem aqui, vai procurar o álcool não está no lugar certo, o que ela faz? Abre outro álcool. Aí, na hora que você vai guardar tudo, tem 3 álcools abertos. Não é não? Então, o que a gente tem que fazer? O que está fechado, que é estoque, tem que ser mais difícil de pegar, sempre. No olho, aquele fácil, é só o aberto. Então, você vai colocar limpeza, de alimento, do que for. O que está aberto, que é para usar primeiro, está na sua cara, né? A parte nobre. O que é estoque tem que estar mais difícil. Não pode estar fácil, não, porque senão tem desperdício. Ok? Então, visualização. Vamos deixar tudo visível. Pote, gente, além de transparente, é muito interessante
que ele seja retangular, base retangular. Por quê? Motivo matemático. Quando você tem uma base retangular, ele é mais fininho e de um lado e mais comprido do outro, certo? Ou seja, você consegue colocar mais potes um ao lado do outro, cabem mais potes um ao lado do outro, do que se ele tiver uma base de outra forma. Por exemplo, para ter o mesmo volume, se fosse redondo, ele ia ser mais largo. Se fosse quadrado, também seria mais largo. Entende? Se você tiver o mesmo volume e a mesma altura, ele vai ocupar mais na largura. E o que a gente quer? A gente quer ver todos de uma vez. Certo? Então, para tudo, próxima vez que vocês forem comprar potes para despensa, potes para colocar na geladeira, deem preferência a potes com base quadrada e transparentes. Ok? Vai multiplicar o espaço de vocês e a visualização também. Vamos lá, terceiro princípio. Princípio da praticidade. Depois você definiu o endereço, tornou visível, você vai tornar prático. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo de pratos. Vamos supor que você definiu, aqui essa prateleira da cozinha, de onde for, é o lugar dos pratos. Definiu o endereço, ótimo. Todos os pratos estão juntos, categorizados, é uma coisa que você usa sempre, está na área nobre do armário, um lugar fácil de pegar, excelente. Só que aí, você empilhou os pratos fundos, né, pratos de sopa, em cima dos pratos rasos de refeição. Ok, você tem um endereço, você está vendo, mas e aí? Toda vez que você for pegar um prato raso, você tem que levantar a pilha do prato de fundo? Sabe o que acontece? Isso dá preguiça. Gente, nosso cérebro vai sempre escolher o caminho mais fácil. A gente tem que ficar esperto para poder melhorar os caminhos, né? E gastar energia só quando precisa de tomar o caminho mais difícil. Então, o que a gente faz? Tem que desempilhar. Ai, Nina, mas não tem jeito, meu armário é muito alto. Cabe. Manda colocar outra prateleira. Ou existem aramados no mercado que fazem às vezes de prateleira. Coloca o aramado, põe uma pilha de um prato embaixo, outra pilha do prato em cima. Ok? Então, comecem a observar na casa de vocês todas as coisas que vocês têm que fazer muito esforço para pegar. Às vezes está até num lugar baixo, às vezes está até num lugar acessível, mas você tem que abrir coisa demais, desempilhar coisa demais, e aí dá preguiça, né? Então, vamos deixar as coisas práticas. Quer ver uma outra coisa? Comum demais a gente chegar em casa para organizar, em casa de cliente, e aí a gente abre uma gaveta, tá cheio de caixinha de bijuteria e joia. Cada uma na caixinha. Aí tem caixinha, aí às vezes é assim, ó, presta atenção. Você abre o armário, abriu a porta do armário, aí dentro da porta do armário você abre a gaveta. Aí depois você abre a gaveta, tem uma caixa. Aí a caixa você tem que tirar a tampa, e dentro da caixa às vezes ainda tem 2 andares, que aí você tem que tirar o de cima e ainda tem o de baixo. Gente... Desistiu de pôr o brinco já, ué. Desistiu, exatamente. Você tem que estar com muita vontade de colocar um brinco para você fazer isso. E para guardar depois? Tem que ser de diamante esse brinco aí, ué. Então, a gente tem que simplificar os caminhos. Sabe por quê? Senão, aquele que fica sempre em cima lá da sua cômoda, você vai usar só aquele. Porque dá tanta preguiça de pegar o que está super guardado, né? Que você não usa. Então, a gente tem... Olha, e a caixa pode ser até transparente, mas se você tiver que abrir,
ficou difícil. Então, tornem as coisas práticas. Tem bandejas, assim, existem diversos tipos de organizadores no mercado, né? Mas primeiro vocês têm que entender o que vocês precisam para depois comprar, ok? Não comprem organizadores para organizar a casa. Primeiro definam os endereços para depois vocês verem o que vocês precisam de organizador, ok? Não entra numa loja de organização e fala assim, hoje eu quero organizar minha casa, vou comprar um monte de coisa aqui. Cuidado, isso é uma armadilha para gastar dinheiro à toa, viu? Perigoso isso demais. Então, E é bem interessante, né, Nina? Porque às vezes a pessoa nem conhece a casa dela direito, aí ela foi numa palestra aqui mesmo, por exemplo, aí tem que comprar então as caixas para organizar, né? E aí a primeira é conhecer a casa, conhecer o armário, ver o que tem. Medir. Muito boa essa dica, medir, né? Muito boa essa dica. Pegue uma trena, não tem trena, pega uma fita métrica, né? E meçam os espaços para vocês saberem antes o que vocês precisam. Sabe uma dica que eu dou, que é uma coisa que a gente faz muitas vezes, em casa de cliente mesmo? A gente geralmente muda muito as coisas de lugar, né? Ressetoriza os armários em casa de cliente. E o que a gente não pode fazer? Eu ressetorizei, mas na hora que eu já vou colocar tudo lindo. Não façam isso. O endereço é mais importante. Então, se você vai mexer no seu armário, vai organizar, primeiro, não tira tudo de uma vez. Sua energia vai acabar antes de acabar a organização, né? Você vai desistir no meio do caminho, vai ficar com raiva, vai jogar tudo para dentro de novo. Enfim, não façam isso. Mudem as coisas de lugar entre elas, mesmo que não seja organizando, mesmo que não seja dobrando bonitinho, mesmo que não seja colocando tudo certinho. Ressetorizem. Entende? Só troca de lugar. Depois você volta em cada prateleira, em cada gaveta e vai arrumando ali bonitinho, definindo o que você precisa de organizador naquela gaveta, naquela prateleira, entende? Mas primeiro troquem de lugar. Só troquem de lugar. Pensem, né, depois de fazer aquele método post-it, onde que vocês vão colocar cada coisa, tá? Gente, acrescentar prateleira nos armários ajuda muito, muitas vezes. É muito comum a gente ter, né, prateleiras altas e aí você vai guardar um copo. O copo é metade, um terço da prateleira. E aí, às vezes, você acha que você não tem espaço na sua casa, na verdade, você tem espaço, só que ele está muito mal aproveitado, né? E, às vezes, você está tendo que guardar coisas num lugar muito difícil. Por quê? Porque os espaços da área nobre estão vazios, você não está enxergando que tem espaço ali, né? Você não consegue, não está vendo que ainda dá para multiplicar aquele espaço. Ok? Está fazendo sentido, gente? Alguém vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero então, fazer pode falar. Várias coisas aqui para a gente que mora no Rio Grande do Sul é algo bem valioso, porque agora começa a nossa saga de tirar as roupas de verão e deixar mais acessíveis as roupas de inverno, né? Então a gente está muito acostumado aqui, porque são dois extremos, ou é muito calor ou é muito frio. Muito frio, aham. Então a gente tem muito esse hábito, eu acredito aqui que as gaúchas que estão aqui têm muito esse hábito de tentar ressetorizar tudo para ficar prático e conveniente para a gente. Aham. Que legal. É verdade. Aí são extremos, né? Minha irmã mora aí. Camaquã, né? Gente, ou é muito calor ou é muito frio mesmo. Meu Deus. Em Belo Horizonte isso não é tão, assim, tem gente que faz isso, mas não é tão comum. As temperaturas não variam tanto para essa necessidade, não. Então, vamos lá. É isso aí. Duas estações, né? No Rio só tem 2 estações, inferno e inverno. Muito quente. Não tem outono, primavera, não, tem muito frio, muito quente.
Ai, gente, então vamos lá. Parei aqui na visualização, vamos passar agora para o... Ah, não, parei na praticidade, né? Então, eu estava dando um exemplo lá das caixinhas de bijuterias e tudo mais. Vamos colocar as coisas em bandejas, sem tampa, sem nada. Abriu a gaveta, já enxerga tudo, né? Não tem que ficar abrindo um monte de caixinha. Colocar as coisas de uma forma fácil. Ah, não tem gaveta. Existem organizadores para você pendurar no cabide. Eu tenho, por exemplo, os meus brincos, antes eles ficavam pendurados, eu não tinha um lugar assim, eles ficavam pendurados. Aí eu tirava, olhava todos de uma vez e voltava pro armário, pro cabideiro. Então, praticidade, tudo que você puder colocar, caixa sem tampa, ok? Tentem, né, caixa, a gente podendo estar sem tampa, melhor. Menos uma coisa para você fazer, tá? Geralmente a gente usa tampa só quando eu preciso de colocar alguma coisa em cima da caixa ou que realmente eu preciso deixar tampado para proteger. Né? Assim, não pode, eu preciso proteger, tá tampado porque eu preciso proteger realmente da poeira. Mas de forma geral, tá dentro do armário, caixa sem tampa. Ok? Um exemplo que eu gosto muito da praticidade vamos imaginar um lugar cheio de sapatos. Gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, desculpa. Ó. Vamos supor uma pilha de sapatos. Eu vou lá e defino, aqui vai ser o lugar, tem um endereço, compro caixas transparentes, ótimo, coloco cada sapato em uma caixa, estou visualizando. Só que aí eu faço uma pilha aqui, ó. Aí eu tenho 6 caixas de sapato, uma em cima da outra. Se eu quero usar o sapato que está lá embaixo, não está prático, né? Já deu preguiça. Tanto para pegar, quanto para guardar, né? Então, vamos deixar prático. Tem caixa que abre pela frente. Não quero isso? Põe prateleira. Desempilhar, sabe? Isso é uma coisa que a gente faz quando a gente quer tornar as coisas práticas. Desempilhar. Desempilhe. Desempilhe pratos diferentes. Faça pilhas mais baixas de roupas, né? Aí as pilhas em roupa assim, dessa altura. Você vai pegar de baixo, bagunça tudo, aí você fica com preguiça de pegar de baixo. Faz prateleira baixinha e pilha baixinha. Entende? Vamos deixar as coisas mais práticas mesmo. Travessas na cozinha. Quantas vezes fica empilhando aquelas coisas que nem empilha direito, porque cada uma é de um formato? Gente, faz um monte de prateleira baixinha. Não... Ninguém falou que prateleira tem que ser desse tamanho, né? A gente pode ter prateleira bem baixinha mesmo. Para desempilhar, ok? Então, agora, último princípio da estética, da beleza. O que a gente pensa, o que a gente faz para depois de tudo isso, a gente vai tentar deixar bonito. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem arrumar a casa, mas elas têm em mente o último. Elas querem ver tudo bonitinho, né? Aí pula todas as etapas, que tem uma hierarquia. Aí, como elas chegam direto na estética e não cumprem os outros princípios, elas vão arrumar ao invés de organizar. E aí não se mantém. Porque arrumar é uma coisa que a gente faz que é temporária. O objetivo é só a beleza, sabe? E não existe um sistema, não existe uma lógica. A organização, não. A organização existe uma lógica, os princípios seguidos em uma ordem, e é para ser uma coisa duradoura. Nunca vai bagunçar? Não, claro que vai. Você vai usar suas coisas. Elas têm que voltar para o lugar. Mas quando você organizou, elas voltam para o lugar mais rápido.
Por quê? Porque está prático, porque tem um endereço, você não precisa de ficar pensando toda vez onde que você vai colocar, né? Então, é muito mais rápido, é muito mais duradoura a organização quando você segue todos os princípios direitinho, ok? Então, na estética, eu gosto de dar um exemplo dos sapatos. De novo, às vezes as pessoas têm uma profundidade grande de armário. E aí, elas precisam, para caber todos os sapatos, precisam de colocar sapatos na frente, sapatos atrás, certo? O que seria mais bonito? Um par ao lado do outro, não seria? Mas o que é mais importante? A estética ou a visualização? Não é a visualização, ela não vem antes? Então, como que a gente faz? A gente coloca um pé na frente do outro. Por quê? Porque aí você não está escondendo nada atrás. Você bate o olho na prateleira, você enxerga todos os sapatos que você tem. E aí você pegou o da frente, pega o de trás, que é o par dele. Entendem? A gente tem que entender mesmo. É mais importante você visualizar e ser prático do que estar bonito. Ok? Beleza também importa, mas depois que tudo foi cumprido. Então, uma coisa que a gente faz para tudo ficar mais bonito. Padrão. Tudo que a gente padroniza. As dobras iguais, todas as blusas dobradas do mesmo tamanho, né? Fica mais bonito. Todos os potes padronizados, né? Você está na despensa. Todos os potes iguais, fica mais bonito. Os cestos que você usa, padronizados. Todos os cabides iguais. Gente, isso faz uma diferença gigante, vocês não fazem ideia. Os cabides iguais fazem muita diferença. E deixa eu ver o que mais. Organizar por cores, né? Também, depois que você já colocou tudo ali, você vai no padrão das cores. Tudo isso ajuda a dar mais sensação de organização e beleza. Ok? Giselda. Gente, alguma dúvida? Assim, são coisas, são ensinamentos gerais, né, para vocês irem aplicando. E tem muita coisa, muita dica legal na internet, né? Quem quiser também me mandar perguntando lá direct, pode perguntar. Eu não estou vendo, não dá para eu ver todo mundo aqui? Você está no celular? Estou no celular. Aí tem que passar o dedo. Ah, pois é. Se passar o dedo na tela, você vai vindo de 4 em 4. Mas a maioria está com a câmera fechada. Câmera fechada. Então, acho que ficou bem explicado, Nina. Então tá joia. Muito bom. Se quiser, pode fechar, você fica à vontade. Tem mais alguma coisa? Ficou 100% explicado, 100% bacana. A gente aprendeu muito, com certeza. Que bom. Gente, sigam lá a Nina. Tira uma foto, posta nos stories de vocês, marquem a Nina Soeiro Organizer, né? Aparece lá, ou Leá. Pode colocar aí no chat, Nina, os dois perfis para elas seguirem, né? E aí ela tem muitas dicas bacanas, tem um trabalho sensacional, fique à vontade, tá? Que na hora que a gente começa a fazer, é que as dúvidas começam a surgir, né? Esse é o capítulo 10, né, Nina? Eu acho que é 10, eu estou com o meu livro aqui. Eu tenho meu livro aqui, que eu estou em BH e não trouxe o livro, não. Trouxe só o meu caderno. Nina. Eu acho que é. Oi, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada. Um pouquinho atrasada. Estão me escutando? Cris, só um minutinho. Gente, esse capítulo que a Nina disse é o capítulo 10. Tem muitas dicas muito legais lá, né? E mais as dicas da Nina. Fiquem à vontade agora para transformar a casa de vocês, viu? Olha só,
Eu tenho o livro, é a primeira edição. Eu não sei se é o mesmo que vocês estão usando. Não, esse seu é esse aqui, ó, Experiência da Mesa. Esse seu já é a segunda edição desse, já é o mais novo. Não, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é da editora da Graça, ainda do primeiro congresso que ela veio. Tá. Eu tenho ele. Deixa eu ver. Entendi. O que nós estamos estudando é a experiência do lar, tá, gente? Essa é a experiência da mesa, vai ser a aula de hoje, mas é porque na experiência do lar tem um capítulo da experiência da mesa. É porque a Iris chegou essa semana e ela está... Então, esse curso que vai até maio é a experiência do lar, não é o da mesa? É do lar, mais completo. Ele tem... Eu acho que eu comprei errado. Experiência do lar, ele tem 15 capítulos de aulas, mais o Guia da Mentora, que são mais 6 capítulos. E a experiência da mesa tem alguma coisa nesse? Tem um capítulo que é... Hoje a aula é sobre a experiência da mesa também. Tem um capítulo... Mas existe algum curso só da experiência da mesa? Eu não dou separado, mas deve ter alguém que dê. Não, então eu entendi totalmente errado. Mas faz parte, é porque a Débora escreveu a experiência da mesa e depois a experiência do lar. E a experiência da mesa tem dentro do experiência do lar, né? É isso mesmo. Gente, eu tenho que ir lá assumir as crianças. Foi um prazer, viu? Até mais. A Cris ia perguntar, Cris? Se não der tempo de responder, você manda depois. Oi. Nina. Não, eu só ia agradecer a Nina mesmo, porque eu amei a dica de guardar o sapato. Porque, menina do céu, é um pendel na hora de pegar um calçado, né? E é como a Aline falou, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem... Às vezes a gente tem as 4 estações num dia só, né? A gente chama efeito cebola, né? Que tu vai tirando uma roupa, daí tu começa com bota, com pelo, depois tu tira as botas, daí tu põe um tênis, daí tu tira os tênis, tu coloca né? E vai indo até no final do dia, né? Eu amei a dica. Muito obrigada. Que bom. Fico feliz. Gente, dá licença, então. Qualquer dúvida, eu escrevi aqui os perfis, Nina Soeiro e Leap Projetos, que aí vocês podem me perguntar lá também. Vou abrir uma caixinha, porque vocês podem perguntar lá também, se vocês quiserem. Um abraço. Obrigada, Nina. Jesus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Meninas, continuando, deixa eu só finalizar, então. Finalizamos aí a organização, tá? Agradecemos a Nina pela participação e a vocês também, pela interação. Vamos agora para a experiência da mesa.